Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Estamos na correria ali, né? Criança é fogo, né? A gente botou mais cedo, mas já está na hora dela estar dormindo, né? Já passou da hora. Aí está chorando um pouquinho ali. Mas Deus sabe de todas as coisas, né? E conhece a intenção do nosso coração. Aqui estamos para agradecer a Deus pela vida da Eloá, né? São muitos motivos, né, que nós temos para agradecer a Deus. Eu preparei uma apresentação aqui para eu não esquecer de nada, né? Que são muitas coisas. A Indira chegou, coloca uma cadeira para ela ali. Não? Fica aí na porta pelo menos. Irmãos, eu vou me concentrar aqui na leitura para não esquecer de nada, que a gente fica nervoso aqui. Então, eu fiquei pensando o que eu ia fazer. E aí eu preparei uma apresentação, então eu vou tentar mesclar entre a apresentação, que os irmãos vão vendo aí. Deixa eu apagar aqui. Acho que ajuda, né? Ajuda. Então, vamos lá. Então, eu preparei uma história, contar um pouquinho da nossa trajetória até aqui. Não vou voltar em 1900, né? Mas vou começar um pouquinho lá de trás. Então, esse é o nosso testemunho. Deixa eu ver se eu consigo passar daqui. Funcionou. Então, o versículo para meditação, para a gente começar, está em Jeremias, no capítulo 17, a partir do verso 7 e 8, diz assim: Bendito é aquele que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes, e no ano da seca não se perturba, nem deixa de dar frutos. Eu gostaria de agradecer, antes que eu esqueça, né, que são muitos detalhes, primeiramente a Deus. Eu vou chorar. É filho de quem é mesmo? Pastor passou para mim esse negócio de ficar chorando, não sei porquê. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer a Deus por nos guardar em todos os momentos e também a presença de todos. Fico muito feliz em poder reunir pessoas tão especiais em nossas vidas, sejam de perto ou de longe. Somos gratos a todos que se esforçaram para estar aqui e dividir esse momento conosco. Também agradecemos àqueles que, por algum motivo, não puderam estar presentes, mas estão nos acompanhando pela live, que ainda está sendo transmitido. Inclusive, tem um tio nosso do Japão, mandei para ele lá, né? Não sei se ele vai conseguir ver ao vivo ou depois, não sei, questão do fuso horário, né? Então, tenho a certeza que guardaremos esse momento especial em nossos corações. Então, eu fiz uma analogia, não sei se vai dar para ler direitinho, mas eu vou explicando uma analogia aqui e os irmãos vão me acompanhando. Então, hoje é um dia especial para nós, por esse motivo eu resolvi compartilhar um pouco da nossa trajetória. Acredito que muitos de vocês vão se lembrar alguns desses momentos, outros talvez até se surpreendam. Mas existe uma verdade central que todos poderão perceber: Deus sempre esteve conosco. Vamos lá. Então, no primeiro tema, eu separei ali a semente. Nossa história começou em maio, em Indira ainda, né? Maio e junho de 2012. Mas, na verdade... Pode fazer um som aí, Black, me ajuda aí. Tá aí para quê? Trabalhar, né? Me ajuda a aliviar a tensão aí. Então, nossa história começou em 2012. Mas, na verdade, nós já nos conhecíamos antes, há 22 anos atrás. Lá por volta de 2004. Naquela época, não passava de amizade, uma amizade distante. A Indira nem olhava para minha cara, nem eu para ela, né, com outras intenções, né? Não fazíamos ideia de que isso mudaria no futuro, né? Cerca de 8 anos à frente. Né? Então, há 14 anos atrás, 2012, nos reencontramos. Mas dessa vez, algo era diferente. Um novo olhar surgiu e uma semente caiu em boa terra. Os nossos corações. Nós ainda não sabíamos, mas ali estava começando a nossa história juntos. Ela estava caminhando no condomínio aqui perto, né, visitando seus familiares. E aí eu passei, cumprimentei. Não sei por que eu não tinha esse hábito, mas parei, cumprimentei. Trocamos MSN, Orkut, né?
Para quem não sabe, as crianças, isso é o falecido WhatsApp na nossa época. O WhatsApp, Facebook da nossa época, era isso aí, o MSN e o Orkut. Conversamos alguns dias por mensagem e marcamos a primeira ligação. Ligar não era tão fácil, né, quanto hoje, né? Lembro que na época era prova de faculdade, nós dois estudávamos, então combinamos um horário que fosse melhor para os dois. Mas eu acabei me distraindo nos estudos e perdi o horário. Foi quando ela me ligou de um número diferente, né, do que ela tinha me passado, era um Nextel falecido, né, para quem lembra aí da época. E ligação de Nextel para Nextel era de graça, né? Então já era uma ajuda, né? Para mim, aquilo foi uma confirmação de que realmente que ela estava interessada, né? Eu ainda me lembro da sensação de ouvir a voz dela pela primeira vez ao telefone. Me lembro do que conversamos. Até pouco tempo atrás eu tinha até as conversas, mas eu acabei perdendo. Naquele momento, começou a germinar a raiz em nossos corações. Era o início do amor, a gente não sabia ainda, mas era. E aquela semente continuou crescendo em silêncio. Vou passar aqui algumas fotos, são poucas, são 7 partes, mas algumas vão bem rapidinho. Só para ilustrar ali. As primeiras raízes. No início, escolhemos manter tudo entre nós, como algo precioso, ainda sendo cuidado em segredo. Somente cerca de 6 meses depois, no início, em 31 de dezembro de 2012, decidimos tornar público. Foi quando veio a primeira postagem, um verdadeiro marco na nossa história. Naquele momento, uma bandeira foi levantada e não seria tirada. Isso aí a gente indo ver lá o Réveillon, lá em Copacabana. Nélia Chaine estava. Lembra disso, né? E lembra, olha como é que eu era bom de foto, gente. Selfie 100%. Quadrado ali. Bom, 31. Aí o Nextel aparece ali também, ó. Eu fui reparar depois lá na camisa dela. Bom, a primeira tempestade. E foi então que enfrentamos a nossa primeira grande tempestade. Desde o início, eu já tinha certeza que seria algo para a vida toda, é verdade. Quem me acompanhou naquela época, uns amigos do quartel, eles não estão aqui, não puderam estar, mas talvez estejam assistindo. Alguns confirmaram, né, que a gente tirava muito serviço, então conversava muito ali. Bom, como todo casal cristão que deseja viver uma vida juntos e construir uma família, começamos a falar sobre casamento. E não apenas falar, mas planejar de verdade. Visitamos salões de festas, fizemos escolhas e até decidimos a data. Eu sei que ela se lembra. Dia 13/12 de 2013. Uma sexta-feira 13, né? Para alguns supersticiosos seria um problema. Mas não para nós. Não era brincadeira. Escolhemos tudo. Começamos a parcelar e a pagar. Eu ainda me lembro até do valor. Tá bom, obrigado. A mãe de filho chorão, marido chorão, tinha que ter um estoque aí. Ainda mais de culto de ação de graça. Daqui a pouco vem meu pai ainda, mais uma caixa d'água aqui. Bom, mas nem tudo saiu como sonhávamos. Algumas coisas aconteceram e tivemos que cancelar tudo. Foi a nossa primeira tempestade. Chegamos até a nos afastar um pouco. Mas vocês se lembram daquela semente que eu falei no início? A tempestade não conseguiu arrancá-la do solo. Ela apenas serviu como um alerta de que as raízes precisariam ser mais profundas antes que algo novo fosse florescer de verdade. Depois de um tempo, né, chegou o tempo
de reconstruir. Aí vou passar as fotos aqui para ir para o próximo ponto, né? Algumas fotos, mais ou menos desse período. Novinha ali, tinha cabelo. Vamos lá. Crescendo entre os escombros. Mesmo em meio aos escombros, decidimos continuar. Em junho de 2014, nos formamos na faculdade e começamos a trilhar um novo caminho. Era o momento de reconstruir, mas dessa vez de forma sólida. Poderia até levar muito tempo, mas não seríamos abalados tão facilmente por circunstâncias externas. Recalculamos a rota com um GPS e seguimos em busca de um novo caminho. Decidimos buscar um lugar para chamar de nosso também. Ouvimos muitos nãos pelo caminho. Em vários momentos parecia ser algo inalcançável. Tudo parecia ir contra nós, mas Deus estava no controle de tudo. E no tempo certo, conseguimos comprar o nosso apartamento. Ainda na planta, foi o nosso primeiro grande desafio. Um passo que exigia muito, mas que também demonstrava um comprometimento verdadeiro. Assumimos uma responsabilidade que comprometia grande parte da nossa renda. Era um grande desafio. Mas, como eu disse antes, Deus estava no controle. E com as raízes mais profundas, era a hora de dar um novo passo. Essa é a formatura, né? Foi ali na Via Show. Engraçado que alguns amigos, quando pesquisa... Antigamente a Via Show existia, né? Às vezes aparecia a nossa foto, Felipe Indira na Via Show, né? Mas não, era da formatura. Então, essa aí já é a formatura da Indira, foi no mesmo ano. E o apartamento, compramos na planta e tudo mais. Estava em construção ainda. Fincando a bandeira. Foi então que tomamos uma decisão importante. Tomamos coragem e decidimos marcar o nosso noivado. Mais uma vez, não foi fácil. Muitas coisas deram errado ao longo do caminho. Recebemos críticas, ouvimos palavras que machucaram bastante. Mas naquele momento, aquela árvore, ainda jovem, já demonstrava a profundidade de suas raízes. Seguimos firmes, superamos tudo. E em 25 de abril de 2015, realizamos o nosso noivado. A bandeira estava fincada. Agora era a hora de construir, de fato, a nossa vida juntos. Vamos ver as fotos. O pedido de noivado, fui lá na vista chinesa. Nosso noivado, a cerimônia, o pastor Tiago Gabriel não chegou, né? Ele que fez pra gente, eu convidei ele. Nosso noivado. A árvore forte. Então, o grande dia começou a se aproximar. Nada mais poderia nos impedir, mas ninguém disse que seria fácil. O apartamento que ainda estava em construção, agora estava pronto. Tudo parecia caminhar bem. Em março de 2018, fomos chamados para fazer a vistoria, toda aquela burocracia para a entrega de chaves, mas, por conta de mudanças de mercado imobiliário, o banco não quis mais financiar o total, né, que era o planejado para aquele período. A diferença exigia um pagamento imediato e estava muito além das nossas condições. Alguns irmãos devem lembrar disso, que a gente orou junto aqui. Tentamos, né, negociar com a construtora várias vezes, fomos a diversas agências de bancos para tentar financiar, mas a resposta era sempre a mesma: não. Foi então que a nossa fé foi colocada à prova. Não tínhamos de onde tirar aquele valor. Ainda que, além de tudo que ainda precisaria ser financiado, né? Confesso, tá difícil chorar e ler ao mesmo tempo. Confesso, foi aí que metade dos meus cabelos caíram. Começou a asfaltar nessa época aí.
Bom, eu tenho até hoje o caderno de anotações que eu fazia, né, tentando encontrar alguma saída. Mesmo tentando de todos os lados, não encontrávamos solução. Pensamos em trocar de apartamento, cancelar, mas nada parecia dar certo. Até que chegou um momento em que paramos de lutar com os meios naturais, os nossos próprios meios, e entregamos tudo nas mãos de Deus. Esse entregar tudo, irmão, é entregar mesmo, é você não saber mais o que fazer. Senhor, está aqui, até aqui eu consegui, daqui para frente está contigo. E então, um dia, né, passaram alguns dias, recebi uma ligação da construtora. Fizeram uma proposta completamente fora do comum, surreal a proposta. Eles deram um desconto exatamente do valor, nem R$1 a mais, nem R$1 a menos, um valor alto, e era exatamente o que a gente precisava para conseguir financiar o restante. Finalmente conseguimos resolver tudo, né? Toda a parte burocrática, financiamento, e recebemos o nosso apartamento. Era o que faltava para seguir, né, continuar o nosso espaço. Marcamos o casamento. Nosso plano inicial era simples. Era uma cerimônia pequena no salão de festa do próprio condomínio. Mas apenas para a família, né? Nada de grande festa ou buffet. Mas os nossos planos os planos de Deus eram maiores do que o nosso. E em uma conversa com um amigo meu, Carlinho, ele não está aqui também, deve estar trabalhando, mas foi convidado, talvez assista depois. Ele se ofereceu para fazer a nossa festa, né? Ele tinha um salão, Tiago também participava, né? Era sócio dele lá nesse salão. Ele resolveu fazer, só nos cobrou material mesmo ali. Foi assim algo providencial, né? E vimos ali o cuidado de Deus e o carinho do Carlinho para a gente também. Tiago também, que estava conosco. E então começou uma verdadeira correria contra o tempo. Em menos de 30 dias tivemos que resolver tudo. Roupa, vestido, padrinho, preparativos. Além de montar o apartamento que estava pronto, mas estava vazio. Então, se fosse morar, era entrar e deitar no chão, né, André? Então, assim, correria. Mas Deus conduziu. E aí, muitos de vocês, né, os que nos abençoaram nessa época, né, após o casamento, eu me lembro de andar pela casa e no lugar dos móveis, das coisas que nós recebemos, do enxoval e tudo mais, eu consegui enxergar o rosto de cada um que nos abençoou naquela época, né? Ainda faço isso, né? Hoje nos mudamos, né? Mas ainda guardo com carinho ali todos que nos ajudaram. Geladeira, fogão, utensílios domésticos, tudo, né? Não tínhamos nada, muitas coisas recebemos. Enfim, foi tudo muito corrido, mas Deus estava no controle, guiando cada passo. A árvore estava firme, mas ainda havia um fruto para chegar. Tem foto. O fruto. Eu botei o tema ali eu nem botei ali, ó. Um desafio novo, né? Veio sacudir tudo. E foi então que Deus nos surpreendeu mais uma vez. Entre março e abril de 2025, já estou acabando, a Indira começou a desconfiar que estivesse grávida. Ainda antes de me contar, ela viveu aqueles primeiros dias de ansiedade. Creio que toda mulher vive, né? Quando descobre que está grávida ali, antes de contar, ou enfim, de confirmar tudo. Para ter certeza, ela fez teste de farmácia. Para confirmar, ela fez teste de laboratório, exame de sangue e tudo mais. Então estava confirmado. Ela estava grávida de aproximadamente 2 ou 3 semanas. Quando ela me contou, senti uma mistura de sentimentos. Era tudo novo, sem experiência. Mas com certeza Deus faria o melhor. Não demorou muito e os primeiros sinais chegaram. Muito enjoo mesmo. Era todo dia, irmão, tadinha. Ela enjoou todo dia. Ela tomava um remédio, um DIV. Ela ia comprando aos poucos, achando que não, é só mais essa vez vai passar, é só mais essa vez vai passar. Comprou, creio que a gestação inteira, né, usando esse medicamento.
para prevenir do enjoo. Fora os outros incômodos, e aí, né, ela teria mais propriedade para falar aqui, né, melhor do que eu para falar. Seguimos vivendo dia a dia, um dia de cada vez, e fomos nos preparando. Foi um verdadeiro teste de força, principalmente para a mãe. Sempre em oração, pedindo a Deus que preparasse a chegada da nossa pequena Eloá. Mas ainda não sabíamos que ela chegaria antes do esperado. No dia 27 de outubro, bem uma semana antes dela nascer de fato, uma segunda-feira, a Indira começou a apresentar os primeiros sinais de que a Eloá poderia estar a caminho. Já era sinais de trabalho de parto. Chegamos ao hospital, ela estava com cerca de 3 centímetros de dilatação, mas o nascimento naquele momento ainda representaria um risco para o desenvolvimento, principalmente dos pulmões dela. Por isso, foi aplicada uma injeção de corticoide para acelerar o amadurecimento dos pulmões. Ficamos internados, fiquei com ela, por 5 dias. Recebemos alta na sexta-feira, de segunda a sexta, dia 31 de outubro. Voltamos para casa, em alerta, mas não demorou. Na madrugada de domingo para segunda, por volta da meia-noite, a bolsa estourou. Voltamos imediatamente ao hospital. E ao chegar veio a confirmação. Seria aquele dia 3 de novembro de 2025. Mesmo que a médica de plantão ainda quisesse adiar mais ainda o parto, Deus ouviu as nossas orações. A doutora, médica que acompanhou a Indira na gestação, era o dia dela de plantão. Ela estava no hospital, iria operar aquele dia. Então ela se comunicou com a Indira falou com ela e ela assumiu o caso. Ela mesma, faria o parto. Nosso coração estava acelerado, ainda não sabíamos como tudo aconteceria. E é nessa hora que entendemos que não temos controle sobre nada. É Deus quem governa os nossos passos. E então, ela nasceu. Às 10h54 da manhã, com 2 quilos, 290 gramas, medindo 42 centímetros. Foi um momento indescritível, uma alegria sem tamanho. Eu me lembro perfeitamente de pegá-la no colo a primeira vez, tão pequenininha, uma mistura ali de ansiedade, de sentimentos. Ao mesmo tempo em que estava feliz, também estava preocupado, que a Indira demorou muito para voltar. Os médicos conversavam comigo ali, não, é normal, vai demorar, mas para quem está esperando, cada minuto. E aí, dividido entre olha a Eloá, olha a Indira, tentar buscar informações, naquele momento, foi um teste ali, mas graças a Deus deu tudo certo. Ela voltou ainda trêmula, parece que é efeito da anestesia. E foi assim. Após o nascimento, aí uma etapa falando da Eloá, Eloá passou pelos primeiros exames. Mesmo tendo peso suficiente para ir para o quarto, ficar com a gente, a glicose dela estava muito baixa. Com risco, a gente foi saber depois. Com risco de coma, inclusive. Foi Deus que segurou, tenho certeza. Sem hesitar, os médicos a levaram para a UTI neonatal. Ali começava uma nova batalha. Foram 18 dias. 18 dias sem saber como seria o dia seguinte. 18 dias, ia, visitava, voltava para casa. Nos primeiros dias a Indira estava internada, então a gente ficou lá. Mas no segundo dia ela teve alta, então fomos para casa sem ela. Ali começamos, já li, 18 dias. A preocupação era grande. Risco de infecção, alimentação por sonda, de 5 em 5 ml aos pouquinhos. Depois de alguns dias, veio o alívio, O exame que apontava, o exame não apontava nenhum tipo de infecção. Graças a Deus. Mas pouco tempo depois surgiu um novo desafio. Ela começou a rejeitar o leite e a vomitar.
Isso acendeu um novo alerta na equipe médica. Ela precisou ficar 2 dias de dieta zero, voltando a tomar antibióticos mais fortes. A suspeita era grave. Enterocolite necrosante, NEC, a sigla, uma doença séria que afeta o intestino dos recém-nascidos, né, com risco de cirurgia imediata e óbito, coisa grave mesmo. Mais uma vez, intensificamos as orações, também pedimos apoio da igreja, creio que os irmãos devem se lembrar. E pela graça de Deus, em poucos dias, ela começou a melhorar. Os exames demoraram, mas com cuidado dos médicos, da mão de Deus, ela foi se recuperando. Pouco a pouco, dias após dias, até que chegou o momento tão esperado. Ela tirou a sonda, né, que ela estava tomando ali pelo estômago. Um dia depois, retirou também um acesso onde ela tomava ali o antibiótico e as medicações, né, um verdadeiro alívio para nós. Tem uma foto ali, depois eu vou mostrar. E finalmente pudemos pegá-la no colo sem limitações. A alegria era tão grande que não cabia no peito ver nossa pequena sem aqueles tubos, né? Foi um dos momentos marcantes da nossa vida. E então chegou o grande dia 21 de novembro de 2025, recebemos alta, né? Nossa pequena foi para casa. Finalmente começamos a viver os primeiros dias com ela ao nosso lado, sem restrição. Bom, com exceção do horário da soneca, né? E aí tinha que deixar ela quietinha lá. E ali começaram os novos desafios, né? Logo entendemos que ser pais exige muito mais do que imaginávamos. Não se trata apenas de noite sem dormir ou de comprar isso ou aquilo, comprar leite, né? Exige o cuidado constante, paciência diária e, acima de tudo, amor. Porque só o amor é capaz de sustentar tudo isso. Como está escrito ali em 1 Coríntios, acho que não está ali não, 1 Coríntios, no capítulo 13, versículo 4 ao 7, diz assim: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Eu tinha voltado? Ah, sim. As primeiras fotos. Chá revelação. Antira grávida. Aí foto gestante, né? Aí já no hospital. Aí prestes a ter, né? Aí a Luá. Chegou chorando, mostrando para que veio, né? Olha lá, cheguei, gente. Aí já estava na incubadora. Isso antes de ir para a UTI, né? Eles ficou um tempinho na enfermaria, mas na incubadora. Aí já estava na UTI já. Mamando ali, ó. Aí já tinha saído ou estavam testando ainda, não lembro. Na UTI. Nossa, essa foto aqui foi muito marcante pra gente. Parece um ensaio newborn, né? Parece um ensaio, mas foi uma enfermeira que tirou pra gente. No dia anterior ela pegou meu contato e acordei com 40 fotos. Falei, meu Deus, o que aconteceu? Aí fui ver, nossa, eram muitas fotos dela lá, sem sonda, sem acesso, sem nada, nossa. Ainda não foi dessa vez que ela teve que voltar pro acesso, se não me engano. Mas foi muito bom. Aí ela já saiu da incubadora, tá num berço, né? E aí é o dia de buscar ela. Obrigado.
orando. Aí com o primeiro mês, tá acabando já. Segundo mês, terceiro mês, quarto mês e hoje. Uma vitória, irmãos. Eu sei, não vai dar para ler, talvez para os irmãos. Ali está até melhor. Eu sei que muitos enfrentaram aqui problemas piores, melhores, similares. O objetivo não é comparar, não é ser melhor do que ninguém. É apenas contar o nosso testemunho e compartilhar. Talvez você esteja passando por algo parecido, uma luta, uma prova, que você não vê saída. Mas tenha certeza que Deus, Ele conduz tudo. Deus, Ele está olhando para você, tá? Dobre o seu joelho, fale com Ele na sua casa, no seu quarto, ore ao Senhor, que Deus vai te guiar também. Em Efésios, no capítulo 3, no versículo 20, diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Diego. E aí? Obrigado, irmãos. Ainda tem a palavra, ainda desculpa aí o tempo, né? Mas era necessário e era algo que estava guardado há muito tempo. Pastor Milton.